Bom dia! Hoje vamos falar sobre um tema que atinge toda a humanidade, a alimentação. No mundo todo, cerca de 1,3 bilhões de toneladas de comida são descartadas por ano, enquanto quase 800 milhões de pessoas passam fome. Esse cenário motivou a criação da ONG Banco de Alimentos, que tem como propósito a conscientização e redistribuição de alimentos. Um dos trabalhos que fazem é a colheita urbana, que reparte toda a comida excedente dos estabelecimentos alimentícios para instituições de caridade. E para isso trouxemos a Jéssica, nutricionista da ONG, especialista no assunto. Jéssica, como funciona esse processo na prática? Bom dia. A colheita urbana ela funciona de segunda a sábado. Nós temos doadores fixos, onde a gente passa e recolhe os alimentos que não foram comercializados por estar fora do padrão de qualidade da empresa ou por estar próximo do data de validade e não vai conseguir ser vendido. Muitos alimentos que, por exemplo, frutas, legumes e verduras que estão com amassado, uma banana fora do cacho, esse tipo de alimentos são sempre descartados, né? Sempre tem banca nos supermercados de hortifrutis, por exemplo, e esses alimentos são descartados. Então a gente pega esses alimentos que ainda estão íntegros, ainda estão próprios para o consumo, a gente pega e distribui nas instituições sociais no período da tarde. Você enxerga essa preocupação como uma pauta política? Acredito que sim, porque o desperdício de alimentos ele não é só a questão de alimentos sendo jogado fora e pessoas sem comer. Um desperdício de alimentos é mais lixo orgânico, são recursos naturais que são desperdiçados, porque você tem uma produção gigante, você tem o solo sendo utilizado, você tem mão de obra, você tem água para produção e tudo isso é desperdiçado. Então são grandes recursos que são desperdiçados, não só o alimento em si. E quais os impactos de jogar tantos alimentos fora a longo prazo? A gente observa bastante o aumento do lixo orgânico, né, o acúmulo nos aterros sanitários, isso é bem prejudicial, né, ao meio ambiente. E essa grande quantidade poderia alimentar muitas pessoas, né? Tem muita gente passando fome e não precisa de mais produção de alimentos. A gente precisa redistribuir melhor esses alimentos para que todas as pessoas tenham acesso a ele, na verdade. Isso nos ajuda a entender a questão da fome no Brasil? Sim, a gente tem muitos lugares que não tem grandes plantações e muitas vezes também tem vários produtores em lugares carentes, em situação de vulnerabilidade social, que plantam, mas não consomem aquilo que eles plantam. Tudo é distribuído para as grandes cidades, para as grandes indústrias e esses alimentos não são distribuídos para essas pessoas, elas não têm acesso. A gente observa muitos desertos alimentares. Mesmo em São Paulo, a gente tem grande oportunidade de feiras, hortifrutis, acesso a alimentos orgânicos, mas nas periferias você não consegue encontrar uma feira, um alimento orgânico, um alimento de qualidade. Você consegue encontrar o quê? Alimentos industrializados. E depois, me responde um negócio, quais atitudes o consumidor pode ter para evitar o desperdício de alimentos? Agora o nosso repórter, o Vitor Caruso, vai mostrar um pouquinho mais sobre esse assunto. No mundo inteiro, cerca de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente. Isso representa 1/3 de tudo que é produzido. Já no Brasil, mais de 40 mil toneladas de alimentos são descartadas anualmente. Entre eles, as frutas, as hortaliças e os tubérculos são os mais descartados. Metade de tudo que é colhido é jogado fora. Estima-se que 10% dos alimentos são perdidos ainda no campo, 50% com o manuseio e transporte, 30% na comercialização e abastecimento e 10% com o varejo e o consumidor final. Zélia Gonçalves garante que é necessária uma conscientização do consumo, evitando assim gastos e perdas. Eu acho importante, se todos fizerem assim, né, não tem desperdício, não tem a reclamação de estou gastando muito, porque você vai gastar o que realmente você vai consumir em casa. Calcula-se que o desperdício de alimentos gera prejuízos de aproximadamente 750 bilhões de dólares anuais. Nilian Oliveira critica a lei da data de validade, alegando que ela pode incentivar o não aproveitamento dos alimentos. Tem muito alimento que é enlatado, sei lá, que está em perfeitas condições e a gente faz o descarte. É prejuízo para a loja, é trabalhoso, mas eu me preocupo mais com essa parte, sabe? Eu vejo quanto de alimento a gente joga fora.
Jéssica, quais atitudes o consumidor deve ter para colaborar com o não desperdício? É importante o consumidor organizar bem a sua despensa, né, as suas compras. Tentar comprar semanalmente, por exemplo, os alimentos, verificar sempre a data de validade, a forma de armazenamento, não querer escolher, por exemplo, só os alimentos que são bonitos ou que estão perfeitos, porque muitas vezes um alimento que está manchado, não é tão redondinho, tão perfeito, ele ainda está próprio para o consumo, ele tem todos os seus valores nutricionais perfeitos e íntegros, é só uma questão estética. Então, quando o consumidor mudar essa atitude, ele muda o varejo, ele muda o supermercado, ele muda a produção, porque na produção, um produtor não vai enviar para um supermercado, para o varejo, um alimento que ele sabe que não vai ser vendido. Então, essa questão de comprar semanalmente, comprar frutas, legumes e verduras semanalmente, é só a quantidade que vai consumir, verificar sempre a data de validade o mais próximo possível e tentar sempre utilizar todas as partes do alimento, que é uma forma bastante bacana de evitar o desperdício e aproveitar melhor essa alimentação. E, bom, me conta uma coisa, como surgiu essa ideia da ONG? A ONG foi criada já fazem 20 anos, a ideia foi da Luciana Quintão, que é uma economista, e ela via essa questão de ter um grande desperdício de alimentos e ter tantas pessoas passando fome. Foi aí que ela teve a ideia de criar a ONG, justamente para tentar ligar esses pontos, né? Tentar fazer com que esses alimentos que estão sendo desperdiçados tenham um destino mais nobre, que é alimentar quem realmente precisa. Entendi. Bom, Jéssica, quem pode doar os alimentos para vocês? A Jéssica vai responder essa pergunta logo após o intervalo. O Papo.com volta em instantes. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Papo.com está de volta com a nossa convidada, a Jéssica, que é nutricionista da ONG Banco de Alimentos, e vai falar sobre a colheita urbana. Jéssica, no bloco anterior ficou uma pergunta. Como podemos doar alimentos para a ONG? Na verdade, qualquer pessoa pode doar alimento para a ONG, tanto pessoas jurídicas, empresas, quanto pessoas físicas. A gente aceita a doação de todo alimento que esteja fora do padrão de qualidade, mas ainda tenha o prazo de validade correto, né? Ainda seja próprio para o consumo e armazenado de forma correta. Então, nós vamos em empresas, recolhemos os alimentos, nós fornecemos treinamento para os colaboradores e a gente tenta evitar que essa questão de doar os alimentos atrapalhe a empresa. Então, a gente sempre adequa o nosso horário, a rota, justamente para facilitar esse trabalho. Uma pessoa física que queira doar alimentos, tanto não perecíveis quanto frutas, legumes e verduras que sejam próprios para consumo, é só entrar em contato com a gente, que a gente marca o horário, vê o local e a gente vai retirar. E para quem quer doar e chegar até vocês, como chegar? Nós temos um site, nós temos Instagram e Facebook e também o nosso telefone, então qualquer pessoa pode entrar em contato. Nós respondemos todos os dias os e-mails, atendemos as ligações, então fica bem fácil de entrar em contato com a gente. E Jéssica, me responde uma coisa, por que existe tanta perda de alimento durante o processo do transporte? Aqui no Brasil, principalmente, é por conta do nosso transporte ser rodoviário. Então, os alimentos vêm de regiões muito longe. A forma como eles são armazenados em caixas, isso já faz perder uma grande quantidade. E as nossas estradas, as longas distâncias, as estradas esburacadas, isso tudo acaba machucando esse alimento, né? Acaba amassando, rompendo a pele. E esses alimentos, por exemplo, não são comercializados, porque eles sabem que não vão ser vendidos para os consumidores. A gente vai comprar o quê? O alimento que está bonito, que está arrumadinho, não um alimento que está amassado ou que está com uma manchinha, um ralado. Então isso acaba, esse transporte rodoviário que acaba fazendo uma grande perda dos alimentos. E quais as dicas para aumentar o aproveitamento integral dos alimentos?
A nossa dica é sempre tentar utilizar cascas, talos, as sementes, as entrecascas dos alimentos. Por exemplo, se você compra uma abóbora, vai fazer uma abóbora refogada para sua alimentação, você pode usar a casca dessa abóbora para fazer um bolo de abóbora, você pode usar a semente para fazer petisco. Isso serve para vários outros alimentos. O melão, por exemplo, que a gente come normalmente no café da manhã, a entrecasca, você pode tanto fazer um doce quanto fazer um refogado, que fica muito parecido com a abobrinha mesmo. Então, todos os alimentos têm várias coisas que você pode fazer. Talos, muitas vezes de couve, de agrião, de brócolis, a gente acaba não consumindo por comodismo, por não saber que aquilo é bom. E muitas vezes, nessas entrecascas, nesses talos, está a maior quantidade de nutrientes dos alimentos. Tem mais ferro, tem mais fibra. Então, a gente acaba, além de desperdiçar o nosso dinheiro, que a gente investiu naquilo, a gente joga muita parte de nutrientes fora que seriam benéficos para o nosso organismo. E você acredita em uma sociedade consciente para com esse tema? Acredito que a gente tem que trabalhar muito ainda para conscientizar a nossa sociedade e tentar, através da conscientização, interferir em todas as partes da cadeia, né? Tanto na produção, no varejo, no consumo. A gente tenta trabalhar com a conscientização, mostrando como que você pode comprar um alimento, consumir ele integralmente, e isso o quê? Evita o desperdício, evita um gasto de dinheiro seu a mais, evita lixo orgânico, e isso você contribui para a sociedade inteira e para o futuro do mundo mesmo, né? Para os seus filhos, para os seus próprios netos. E falando em conscientização, como conscientizar as crianças? Nós da ONG, a gente tenta sempre desenvolver um trabalho com as crianças de diversas formas. A gente faz oficinas culinárias, a gente faz dinâmicas e mostra, porque às vezes a criança tem aquela dificuldade de comer frutas, legumes e verduras, e a gente mostra em várias receitas diferentes, tem que de formas atrativas, divertidas, de como ela pode consumir melhor esse alimento e de forma integral, evitando o desperdício. Então, conscientizando essas crianças desde pequenininha, mostrando para ela como que funciona a alimentação, elas acabam levando isso para os pais e isso acaba gerando bons frutos no futuro. E como conscientizar as grandes empresas? A gente sempre tenta mostrar que o desperdício que essas empresas causam interfere na sociedade tanto na questão ambiental quanto social. Aquele alimento pode ajudar várias pessoas. Então, e além disso, eles diminuem muitas vezes o gasto que eles têm com resíduos, que tem há várias caçambas de lixo, várias caçambas para incinerar, e um alimento que está próprio para o consumo, mas porque a embalagem está errada ou porque saiu fora do padrão de qualidade, aquilo ainda está próprio para o consumo, aquilo ali é um alimento bom, então isso ainda pode ser distribuído para várias pessoas. Então a gente sempre tenta mostrar esse lado para as grandes empresas e indústrias. E a realização da compostagem é uma boa opção? Também, porque muitas vezes a gente não consegue, né, consumir durante a semana, né, numa rotina atribulada, todas as partes dos alimentos, fazer várias receitas diferentes. Então a compostagem é uma alternativa muito bacana de também dar um destino bacana para esses alimentos que não foram consumidos. E a gente falou da questão estética. Quando o desperdício ocorre por isso, como a gente pode conscientizar a população a não procurar essas manchinhas? A gente sempre tenta mostrar que esses alimentos são próprio consumo, né? Então, tem vários países no mundo, como na França, em Portugal, que tem o dia da fruta feia, que é a fruta que está fora do padrão, a fruta que tá diferente do que é normalmente. Um melão, que normalmente a gente compra oval, que está redondo ou está pequenininho. Então, esses incentivos à população a comprar esses alimentos, muitas vezes alguns supermercados, alguns varejos fazem essa campanha mesmo de comprar os alimentos que já estão mais passadinhos, com preço menor. Só que assim, esses alimentos são sempre próprios para o consumo, não é porque ele está mais barato que ele tem algum valor a menos. A gente tem que mudar a nossa cultura de como olhar os alimentos, não olhar somente a estética deles, e sim o benefício que eles realmente trazem para nós. Muito obrigada pela presença, Jéssica. Obrigada a você pelo convite. O Papo.com fica por aqui.